Bom, no episódio de hoje, o bate-papo é sobre mercado livre de energia. Oportunidades tanto para profissionais e para empresas também. Então sejam bem-vindos ao Conexões Energéticas. Aqui você sabe que a gente liga ideias, experiências e tendências que estão movimentando o setor energético. Vocês já sabem, eu sou o Fernando Bruzzi, o host do podcast Conexões Energéticas da Tissé Energia. Afinal de contas, o que é mercado livre de energia, né? A gente vai tentar fazer aqui um bate-papo bem direto, falando sobre economia, sustentabilidade e carreira nesse setor, obviamente. E para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o Dimas Costa, que é graduado em energia elétrica, com pós-graduação em energia térmica, engenharia econômica e MBA em administração e gestão de negócios. Funcionário da CEMIG desde 1978. E aí já ocupou vários cargos de gerência, supervisão e ocupou inclusive o cargo de vice-presidente de comercialização da CEMIG. Atualmente é consultor estratégico da presidência. E para trazer mais experiência para essa conversa, a gente conversa com Rafael Rufato. O Rafael é empreendedor, vendedor e apaixonado por inovação e tecnologia. Também gosto, hein, Rafael? E ele é fundador da Lead Energy, uma startup que usa a tecnologia para ajudar pequenas e médias empresas a economizarem na conta de luz. Pessoal, sejam muito bem-vindos e obrigado pela presença de cada um de vocês. Dimas, eu queria começar com você para a gente entender assim do básico mesmo. Afinal de contas, o que é o mercado de energia e por que ele vem crescendo tanto no Brasil? Conta para a gente aí. Bom, nós temos no Brasil aí 2 mercados de energia, o cativo e o livre. O cativo é aquele que o cliente ele compra compulsoriamente da distribuidora, e a distribuidora ela compra essa energia através de leilões, no qual ela só declara a necessidade, ela não escolhe o fornecedor, e aí nesses leilões que são com 1, 2, 5 até 6 anos de antecedência, em função do planejamento do mercado da distribuidora, há esse suprimento de energia. E a energia no caso da distribuidora, ela é pass-through, ou seja, a distribuidora não ganha dinheiro com energia, ela só administra ali esse faturamento. E aí, em 1995, foi alterada a lei no qual permitia que clientes de alta tensão, na hora que eu falo alta tensão, são os clientes ligados acima de 69.000 volts, que a gente chama de 69 kV. A partir dali, eles puderam ficar livre. O cliente ficar livre é que ele compulsoriamente ele avisa a distribuidora, depende, no passado era 1 ano de antecedência, hoje são 6 meses, mas ele avisa com uma antecedência para a distribuidora também não comprar mais energia para esse cliente e readequar o seu portfólio. E esse cliente, ele vai ao mercado buscar aí a melhor oferta. Aí nós temos diversos geradores aí, comercializadores no país, e ele busca aquele que oferece o melhor preço, o melhor prazo, as questões de take or pay, de flexibilidade. Então tem uma série, não é só preço, né? Tem uma série de vantagens que são aí disputados aí pelos diversos players. Esse cliente ele sempre vai pagar 2 contas, ele vai continuar pagando a conta da distribuidora onde ele está, fazendo uma alusão aí, é como você está numa estrada, a estrada é o pedágio, você tem que pagar por passar na estrada, e a gasolina você vai escolher no posto que você quiser. Então isso é a mesma coisa do setor elétrico, você vai ter que usar compulsoriamente o setor elétrico, a fiação, toda a alimentação daquela distribuidora e a energia você compra daquele que for mais adequado aí para você. O mercado livre começou e ele começou a maturidade dele em 2004, 2005. E aí foram aparecendo diversos geradores, comercializadores, e nesse meio tempo foram migrando aí os clientes que a gente chama de alta tensão. São aqueles acima de 69 kV. Bom, mas aí a hora que chegou em 2010, começou o governo no sentido de incentivar o que a gente chama de fontes incentivadas, né? A energia eólica e a microcentral hidrelétrica e aquelas do sucrocoleiro, né? Que é aquela geração sazonal que aproveita a safra. Essas energias, elas propiciaram aí, o governo criou uma legislação no qual quem comprasse aquela energia teria 50% de desconto
na tarifa de transporte. E aí começou um boom aí de produções de energia que a gente chamava aí de fontes alternativas, energias sustentáveis. O cliente de alta tensão podia comprar essa energia, mas não Uhum. compensava, porque essa energia incentivada ela é mais cara que a energia que a gente chama de convencional. Ela é mais cara porque ela permite que aquele usuário obtenha um desconto junto à distribuidora de 50% do seu transporte. E com isso houve um boom, aí um crescimento de fontes eólicas e PCHs e posteriormente começou a energia solar para fornecer para esses clientes. E aí já era o cliente abaixo de 69, o que a gente chama de os clientes de média tensão. São shoppings, são pequenas indústrias, são grandes comércios, grandes galpões de refrigeração. Esses clientes puderam comprar energia incentivada, ou seja, também migraram para o Mercado Livre, e havia todo um cronograma de liberação desse mercado, e quando foi agora em 2024, liberou-se o mercado para os clientes com demanda abaixo de 500 quilowatts. Então, hoje, todo e qualquer cliente de média tensão pode migrar, mas esses abaixo de 500 com um detalhe, ele não pode ser um agente da CCE, ele tem que ficar debaixo de um varejista. Um varejista são as comercializadoras, geradores que congregam ali de baixo, eles representam esses clientes. Então você pode ter aí, eu vou te dar um exemplo no caso da CEMIG, que hoje tem perto de 10 mil unidades, e esses clientes são representados pela CEMIG comercializadora, e esse cliente ele tem uma facilidade que ele não precisa portar garantia, ele não precisa pagar Uhum. anuidade, ele tem ele paga pelo medido, ou seja, ele virou um cliente cativo, aquelas mesmas condições de pagar pelo medido, mas com um desconto considerável aí que varia aí de 20 a 30%, dependendo do fator de carga dele. Então esse aí foi a consolidação do mercado livre como um todo, consolidou em Uhum. 24, e aí tem um cronograma de pegar o cliente de baixa tensão e poder também acontecer a mesma coisa, ou seja, ele migrar. Hoje ele já migra, o cliente de baixa tensão ele pode migrar em GD. GD são aquelas cooperativas, aquelas que a gente chama de fazendinha, aquelas Uhum. instalações solares e eólicas também, mas o solar aí agora hoje ele disparou. E esse Uhum. solar ele faz um consórcio no qual ele congrega ali 100, 200, dependendo da carga de cada um, e esse cliente passa a ser um sócio e passa a comprar aquela energia e o complemento é através da distribuidora. Bom, aí voltando na questão do mercado de BT, agora houve uma sinalização do governo, parece que no início de 27 já os de BT poderão migrar, mas aí só o industrial e o comercial de BT. Uhum. E aí Uhum. depois em 28, aí sim será o consumidor residencial, que é a nossa casa total, e o rural. Então Uhum. isso aí já vai ser um diferencial, e aí a turma do GD está aí. Nós temos aí uma quantidade enorme de GD, de solares que estão atendendo esse cliente de vacinação. Então, obrigatoriamente, essa energia que vai chegar ela vai ser um pouco mais barata que a GD, e a GD vai ter que Uhum. baixar um preço, e aí vai ser uma concorrência de livre concorrência, certo? Mas aí o governo criou dispositivos, que a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, e qual toda e qualquer excedente da distribuidora, essa energia ela vai ser liquidada e a diferença do que ela pagou, que a gente chama de PMIX, é o preço da distribuidora médio, ela vai liquidar, se ela liquidar 100, 200 e compor 300, esse valor vai para a CDE, no qual todos os clientes pagarão. Então, aquele cliente livre que obtinha muita vantagem, porque ele não pagava CDE, ele não pagava uma série de encargos, agora o novo cliente livre e o antigo também, vai ser uma coisa mais justa, mais equânime. Ou seja, o cativo que não migrar e o livre que migrar, eles vão ter esses custos de encargo todos divididos. Então, Uhum. talvez não vai ser aquele maná que houve aí para os clientes industriais aí, que foi muito Uhum. importante, dando competitividade para os nossos produtos e para toda a indústria de uma maneira geral, mas de qualquer maneira ainda vai ser atrativo, porque todo lugar que você tem concorrência, ela é benéfica para o consumidor. Foi um processo de desenvolvimento e até de acesso, né, para o tipo de consumo, enfim. Rafael, complementando aí que o Dimas falou, né, eu acho que ele deu um panorama geralzão, assim, já trazendo tudo, mas você poderia explicar para a gente, assim, afinal de contas, acho que ele falou um pouco, mas cabe a qualquer empresa migrar para o Mercado Livre? E aí, qual que são os primeiros passos aí que uma empresa precisa fazer para economizar, né, essa energia? Olhando do ponto de vista do consumidor, que
paga a conta, o Mercado Livre é uma sopa de letrinhas, tá? Começando pela conta de luz. Quem que entende uma conta de luz, né? Você recebe uma conta de energia, você paga e pronto, acabou, tá? Então, isso infelizmente acontece com milhares de consumidores. Então, assim, pelo fato de ser uma sopa de letrinhas, o consumidor está pagando mais que o necessário. Então, o primeiro passo para que a gente consiga fazer com que esse consumidor entenda, né, o que é esse Mercado Livre, de alguma maneira, a gente tentar traduzir isso de uma forma simples, não simplista, tá? Que é a proposta da Lead Energy. Então, a gente, quando traz para o consumidor, né, final, aquele consumidor que está tendo contato primeira vez com essa solução, basicamente a gente diz o seguinte: olha, consumidor, você vai carimbar uma tarifa mais barata do que é cobrado pela distribuidora. Basicamente é isso. Então, em vez de você pagar toda a conta para a distribuidora, o que vai acontecer? Você vai continuar pagando a parte dela, né? Que é o fio, é o poste, é o transformador, é o custo de distribuição. E o custo relacionado à energia que você pagava para ela, e ela remunerava, né? A usina, como o Dimas bem comentou, ela não ganha nem R$ 1 com isso, você paga direto para o fornecedor, que são as comercializadoras, né? Os fornecedores de energia. Então, basicamente, você está o quê? Quebrando a conta de energia em duas, né? A conta fio e a conta energia, que são dois serviços separados. Hoje, a distribuidora, além de distribuir a energia, ela está teoricamente fazendo esse papel de comercializar essa energia, entendeu? Então, no final das contas, a gente está propondo para o consumidor uma simplicidade ali para que ele tenha uma tarifa menor, para que ele tenha uma tarifa que ele consegue adquirir do mercado e pagar mais barato com isso. Então, o primeiro passo é trazer a simplicidade. Quando o cliente ele entende que de fato é simples, que a vida dele não vai mudar nada quando você pega, por exemplo, o mercado varejista, tá? Quando você pega o mercado atacadista, que é o mercado mais complicado realmente, é um mercado que envolve ali grandes consumidores, assim o jogo é outro, né? Aí existe uma complexidade maior, tem até consumidores que eles têm áreas de energia dentro da empresa para atuar nessa frente, porque a energia para uma empresa que gasta ali 5 milhões por mês tem um impacto muito grande daquele consumidor que paga às vezes 20 mil reais, tá? Então, eu estou pensando na ótica do consumidor pequeno, que é um consumidor que hoje ele não é tão bem atendido em relação à solução, porque infelizmente é restrito para 210 mil unidades consumidoras, né? E esperamos, como o Dimas bem trouxe, até 2028 isso ampliar para todos os consumidores brasileiros, né? Então, passo a entender. Segundo passo, procurar uma empresa, tá? Tem muitas empresas que fazem o trabalho de migração para esse mercado livre de energia, então, ou uma gestora, ou uma comercializadora, ou até uma própria usina, então, procurar essa figura para que consiga fazer essa migração para esse mercado, tá? E mensalmente receber ali um relatório mensal de economia, né? Para que é um depara, para mostrar o seguinte: olha, se você tivesse pagando a conta para a distribuidora de energia, você estaria pagando nessas tarifas. Você migrando para o Mercado Livre, as suas tarifas serão essas. Então, é um comparativo, né? É o consumo em quilowatt-hora vezes a tarifa antiga e vezes a tarifa nova, para mostrar o quanto esse consumidor economizou, tá? Então, basicamente, esse é o passo a passo para o consumidor. É muito bom. Eu queria aproveitar, e perguntar sobre uma questão que é, de fato, assim, os mitos, né. Qual que você apontaria aí, quais os principais mitos e equívocos aí do mercado livre de energia? O mito é que ele vai ficar sem energia, tá? Ah, vou migrar para o Mercado Livre, vou ficar sem energia. Na verdade, não, né? Na verdade, quando o cliente entende que ele tem ali, basicamente, com a distribuidora hoje, duas relações, né? A relação da infraestrutura e a relação da energia, ele não tem esse risco de, poxa, ficar sem energia porque ele migrou, entendeu? Ele pode ficar sem energia por conta de alguma questão que envolve a distribuidora ali, por, sei lá, alguma questão de falha na rede, né? Como acontece hoje, entendeu? Então, essa migração para o Mercado Livre a gente encontra muito, né? Principalmente no cliente varejista, ele não entendeu o que está acontecendo e fala, poxa, como assim, né? Comprar energia com alguém? Eu estou tão acostumado a ter a distribuidora, né, como a minha representante ali, como assim que eu vou trocar o fornecedor e vou garantir que a minha energia vai cair? Por exemplo, ele pergunta, por exemplo, assim, a energia caiu, eu procuro quem? Procuro vocês? Não, continuo procurando a distribuidora. Entendeu? Então, assim, o principal mito é esse. A principal barreira
é a falta do conhecimento. Hoje tem esse medo mesmo, o cliente vai comprar energia, e alguns aí, a gente sabe que tem comercializador e comercializadora. Então, nós mesmos recebemos aí algumas comercializadoras andaram quebrando, principalmente agora nessa virada de ano aí, em função de preços que alteraram, o cara arbitra e vende o que não tem, depois o preço sobe, ele não entrega, e teve aí uma quebradeira aí agora mesmo foram umas 5 aí que quebraram. Por isso tem que tomar muito cuidado de quem você compra energia. Nem sempre a energia mais barata é a melhor energia. Agora, no caso do que vem pela frente aí, na hora que você compramos lá uma energia de uma empresa X e essa empresa quebrar, eles estão criando um mecanismo, como é cliente de baixa tensão, que é tradicionalmente atendido pela distribuidora, então eles estão criando o que chama consumidor de última instância. Porque na hora que o cara migra, ele não volta para cativo. Só 5 anos, ele pode até a distribuidora aceitar se ela tiver energia. Mas esse cliente que migrou, ele já foi para o Mercado Livre. Agora, no caso, nossa residência futura aí, se de quem ele comprou energia ele quebrou, ele vira um consumidor de última instância. Ele passa a pagar para a distribuidora uma tarifa até ele encontrar um outro fornecedor, entendeu? Correndo os mesmos riscos. Pode ser que estava barato e agora ficou caro. Então, sempre tem que tomar cuidado com o que compra. Não pode comprar a energia mais barata. Você tem que ver todo o conhecimento de quem que está te fornecendo, as garantias. Isso é muito importante para o cliente. Beleza, eu queria, para quem tem interesse, né, de aprofundar mais no assunto, tem algum caminho que você indica para começar? Bom, a gente tem, depende do perfil, né? Quando você pega um perfil de um profissional que busca conhecer o setor, você tem a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que tem um portal do aprendizado. Tá? Lá você tem uma série de conteúdos que ajuda demais quem é o profissional que está, de fato, interessado em conhecer no detalhe esse setor, né? Que foi o que o Dimas trouxe, né? Ele trouxe muita informação importante justamente para esse profissional do mercado. Agora, se você, consumidor final, que busca entender ali o suficiente para que a sua conta de luz ela seja reduzida, que você pague menos e tenha uma solução sustentável, tem várias empresas que divulgam, né, diversos conteúdos na internet para explicar o que é o mercado. A própria Lead Energy tem lá um YouTube com uma série de conteúdos explicando como o consumidor pode reduzir essa despesa, como é que funciona esse mercado. A gente tem um simulador que o cliente pode fazer o upload da conta, identificar na hora a economia, né? Então, do ponto de vista do consumidor, muitas empresas, assim como a Lead Energy, né, a própria CEMIG faz isso também, consegue trazer justamente essa linguagem simplificada, tá? Que é olhando a nova economia, né? Quando eu falei que eu gosto muito de empreender, gosto muito de tecnologia, é justamente com esse viés, né? A gente tem que tratar a questão da conta de luz como se fosse uma compra realmente e um produto simples, não tem que ser tão difícil, né? Por que o setor de energia tem que ser tão difícil? Por que o consumidor de energia ele tem que estar ali muitas vezes pagando uma tarifa elevada? Porque ele não pode pagar de fato uma tarifa mais barata de uma forma muito simplificada, com apenas um clique, tá? Que ele consiga identificar com apenas um clique se ele tem essa condição, né? Fazendo um simples upload na conta e fazer essa contratação, tá? Então eu acredito muito nesse futuro, um setor no qual esse consumidor ele vai também ter ali vínculos de outros produtos, tá? Então você vai comprar energia, vai comprar gás, vai ter telefonia, vai ter uma série de produtos vinculados, tá? Então, assim, no ponto de vista do consumidor, acho que esse vai ser o destino, tá? Então, o consumidor que busca esse tipo de conhecimento vai estar muito nessa linha. É esse tipo de visão que esse consumidor vai ter, tá bom? Então, esse é o meu ponto aí. Boa. Para a gente ir finalizando, um ponto que ficou aqui para a gente conversar, Dimas, é, é sobre os profissionais, né, que trabalham nessa área. O que você entende aí que seria o perfil dessas pessoas, né? Que tipo de competência uma pessoa precisa ter para entrar para esse mercado, para essa área? A gente está falando muito de eletricidade, tudo, mas na verdade não necessariamente. É lógico que um engenheiro eletricista ele tem
vamos falar, mais facilidade. Mas eu tenho aqui, na nossa equipe aqui, dentro da minha ex-vice-diretoria de comercialização, você tem profissionais aí de economia, de administração, mesmo diversas modalidades de engenharia. Eu acho um setor, nos meus 40 e tantos anos de setor elétrico, os últimos 22 anos eu trabalhei na área de comercialização. O pessoal fala, mas é só vender energia. Não é só vender energia. Você, para trabalhar aí, é um conselho que eu dou aí aos estudantes, aos formandos, aos profissionais que querem entrar nessa área aí, é uma área desafiadora. O profissional que quiser entrar nessa área, primeiro ele tem que entender um pouco de processo de cliente, ele tem que entender da dinâmica do mercado, que esse mercado ele não é simples, ele é complexo, e tem que entender um pouco de legislação. Então, é um mercado que está crescendo e vai crescer mais ainda, e aí, como o Rafael disse, a hora que eu pego grandes indústrias, ele tem lá uma diretoria de energia, ele tem uma coordenação de energia total, mas a maioria dos clientes, eu vejo esse cliente de média tensão, que são clientes aí que têm consultoria, eles não têm estrutura. Às vezes eles têm um engenheiro, um administrador, uma pessoa para acompanhar e ser o elo ali entre a empresa e aquela que está dando consultoria. Mas, assim, então existe um campo de consultoria, de trabalhos para clientes, que o cliente, não, uma pequena indústria, ela não tem condição de manter um corpo técnico. Mas o melhor é ter uma empresa que cuida ali do cliente no dia a dia, porque vender energia não é difícil. Fernando, não é difícil vender energia. A CEMIG hoje ela é líder no atacadista e é líder no varejista. Vender energia não é difícil. O difícil é você manter o cliente, porque a concorrência é muito grande. Então, você tem que entrar lá dentro do cliente. É o que o Rafael faz. Você tem que entrar lá dentro do cliente. Então, isso aí, o futuro, a portabilidade, a fidelidade do cliente está muito associado. Então, para o profissional que quer ingressar nessa área, existe um campo enorme, seja do lado da geração, do lado da comercialização, do lado da própria distribuição, né, que tem que garantir qualidade de energia para o sistema elétrico, como também do lado do cliente, que é essa consultoria de saber comprar, de saber monitorar, de informar o que é melhor. Então, o campo ele está nos dois extremos e ele é muito, muito extenso. Então, aquele profissional que quiser entrar, pode entrar aí, que é uma área muito promissora. Eu queria só complementar a questão do perfil do profissional. A gente tem que unir energia com tecnologia. Eu vejo que esse profissional do futuro do setor de energia, se ele estiver antenado em conseguir unir essas duas competências, eu tenho certeza que a demanda por esse tipo de profissional vai aumentar muito. Por quê? Porque quando você fala que o mercado até 2028 vai permitir que 90 milhões de consumidores possam escolher o seu fornecedor, se eu não conseguir unir, né, o conhecimento de energia com tecnologia, dificilmente é possível escalar nesse varejo, tá? Então, assim, a preparação de muitas empresas, né, tem que ser pautada nesta visão, tá? Então, a tecnologia, quando você olha lá, processos robustos, tá? Processos que permitam que o consumidor, que nem o Uber, você pedir um Uber é muito fácil, né? Você pedir Uber, você vai lá, coloca o destino, isso, enfim, acabou, entendeu? Mas por trás do algoritmo lá do Uber, tem uma série de complexidades que o usuário final não vê, ele não vê. Muito bom. E aí, para a gente finalizar, eu vou pedir então uma dica para o Rafael, mas para os consumidores, que mensagem você deixaria para eles aí com relação ao Mercado Livre? Ele tem que se preocupar quando eu pego. Estou pensando sempre no consumidor varejista, que é o consumidor que tem uma conta ali abaixo de 40 mil reais, tá, por mês. Esse consumidor, o foco dele tem que ser o quê? A empresa dele. Esse é o foco principal do consumidor que tem uma conta de 40, 50 mil reais. Ele não tem que se preocupar, se for ver bem, né, com a conta de luz, porque muitas vezes a conta de energia é o terceiro, quarto maior custo, entendeu, da empresa. E você pega ali uma redução de 20, 30%, sim, é muito importante. Pô, você está falando que uma economia de 30% é quase 3 contas e meia a menos no ano. Sim, tem um impacto positivo tremendo, tá? Só qual que é o ponto?
ele tem que pagar a tarifa dele ali, tem que falar, poxa, eu sei que eu tô tranquilo em saber que existe alguém cuidando da minha conta, que eu tô pagando justo e pronto, acabou. Entendeu? Então a dica para o consumidor é ele procurar de fato uma empresa que ele confie, que ele de fato entregue ali, como se fosse o contador jurídico, né? Quando você contrata um contador, quando você contrata um advogado, você confia, né? Pô, você tem um contador ali, passa para ele, pronto, acabou. Ele resolve, entendeu? Então a energia tem que ser a mesma lógica. Poxa, eu passei para alguém que está resolvendo, eu sei que eu estou pagando o mínimo e pronto, acabou. Tá? Então eu vejo que a gente não pode. Infelizmente isso acontece, né? Não pode achar que a energia é a coisa mais importante que tem numa empresa. Não, é importante sim, né? Mas tem muitas empresas que fazem esse trabalho muito bem feito, assim como acontece com, como eu falei, com o advogado, com o contador e assim vai. Então a dica é essa. Ótimo, muito bom. Pessoal, ó, a gente já vai encerrando. Queria agradecer a presença de cada um de vocês. Tenho certeza que quem está ouvindo esse podcast aqui vai ter que voltar para anotar e tenho certeza que eles podem procurar vocês aí nas redes sociais ou, enfim, trocar uma ideia. E quem tiver interesse também pode deixar comentário para a gente aqui que a gente encaminha a pergunta para vocês. Mas de antemão agradeço a cada um de vocês, viu, Dimas, também o Rafael. Eu que agradeço, Fernando, e me coloco à disposição, viu? Quando você quiser bater um papo, nós de novo aí fazemos um bate-papo aí e um outro assunto também, que seja o panorama do setor elétrico, perspectivas futuras de geração, tudo tal, me coloco à disposição aí e o que eu puder contribuir, isso é um grande prazer aí. Beleza, obrigado. Obrigado, Rafael. Obrigado, viu, pessoal? Um prazer aí falar com vocês. Se precisar, Estou estou à disposição para ajudar. Curtiu o papo? O Conexões Energéticas está no YouTube e nas principais plataformas de áudio, com muitos outros episódios para você que quer saber tudo sobre o mercado e, claro, sobre o setor energético. Então acompanhe a gente também lá no Instagram, no LinkedIn, Taticé Energia, e por lá a gente tem toda essa conversa aqui e a gente pode continuar esse bate-papo, tá bom? Deixe o seu comentário, compartilha com quem precisa ouvir essa conversa e não esquece de seguir a gente para não perder os próximos episódios. E obrigado pela escuta. Até a próxima.